Hoje mesmo, né, eu recebi de uma missionária que está em Codajás, que começou a passar mal, está com suspeita de Covid, e aí nesse momento, se a gente tiver, né, alguém que possa orientar, que possa estar caminhando com eles, isso nos deixa muito mais tranquilas. Infelizmente, nos interiores, o nosso acesso para os nossos meninos é muito limitado, né? É a tudo. Então, eu acho que essa ação rápida, né, e esse acompanhamento desde o início fará toda a diferença, né? Então, assim, nós somos muito gratos a Deus e a gente vê, né, essa iniciativa do pastor, do irmão Nemer, como uma resposta de Deus mesmo. Nós temos pedido a Deus que nos oriente, nos dê um direcionamento de como agir com os meninos. Nós temos nos preocupado, né, tanto com a questão do Covid, como com a questão de como eles ficarão após tudo isso. São meninos, né? E muitos deles estão lidando com a morte próximo pela primeira vez, né? Tanto o relacionamento na comunidade, como alguns perderam familiares. Tem alguns meninos que ficaram em estado, né, mais crítico. Então, a gente tem visto isso como um problema a ser resolvido a curto, médio e longo prazo, né? Então, nós ficamos muito Você gratos acha, mesmo a Deus. Germana, só pegando um gancho no que você falou, você acha que esse grupo também teria que observar a questão psicológica, ter alguém nessa área também? Pastor, eu acredito que sim. Hoje nós temos um amigo, um médico e um psicólogo que tem nos ajudado, mas assim, na verdade são muitos meninos, né? Para uma, duas pessoas. Hoje mesmo eu liguei para um médico, um amigo nosso, para mandar o raio-x dessas duas missionárias que estão com, né, com os sintomas do Covid, mas nós temos aqui mais de 100 meninos. Então, a verdade é que quase todos os dias eu tenho algum deles precisando de algum suporte, né? Então, assim, se a gente consegue ter mesmo esse grupo de pessoas nos ajudando, eu acredito que isso será muito bom. Para o pastor ter ideia, assim, essas últimas semanas, com essas ações que nós estamos tendo aqui, nós começamos até a fazer algumas consultas de paciente com alguns médicos fora do estado, dos pacientes que nós encontrávamos nas portas dos hospitais, porque muita gente não conseguia acesso aos hospitais nesse primeiro momento, né? Então, muitos colegas começaram a atender por telefone, online, fazia a consulta e a gente ia até as casas para levar os medicamentos, porque a situação ficou muito delicada aqui, né? Então, assim, o pastor conhece, mas para as irmãs entenderem o contexto daqui, uma comunidade, aliás, um município do interior daqui do Amazonas, o hospital, ele tem basicamente a estrutura de uma UBS, aí do grande centro, né, dessa região que vocês estão. Então, assim, às vezes é um médico, quando tem, para atender um município inteiro, às vezes de 12 mil, 15 mil pessoas. Então, assim, a precariedade ela é muito grande. E por conta de uma série de questões aqui da própria região mesmo, né, que impede de ter uma estrutura melhor. Então, às vezes, nossos meninos ficam impossibilitados de ter esse acesso aos médicos e até a questão de exames também, que é muito difícil, né? Então, essa ação que vocês estão promovendo aí, com certeza irá abençoar muito o campo aqui, sem dúvida. Vocês teriam a condição, por exemplo, se as meninas detectam, né, o pessoal detecta algum caso que exija urgente tratamento, vocês teriam como mobilizar esse pessoal para sair de onde eles estão, para chegar em algum lugar? Porque eu acho que esse monitoramento e aí, Ana e Sabrina, ele tem que ser bem preventivo mesmo, no sentido de tempo, né? Porque algumas dessas comunidades, elas estão há dias de um hospital. Sim. Pastor, na verdade, assim, né? Esse é o tipo de situação que a gente vai se virar de como for possível, né? Para tirar. Agora, nós estamos numa situação ainda um pouco mais delicada, porque já há quase um mês, todos os transportes estão parados, suspensos. Então, quando há transporte, por exemplo, se eu precisar trazer, mês passado, eu precisei trazer um dos nossos meninos aqui para Manaus. Eu preciso esperar, que é o que eles chamam aqui da ambulância, ser acionada para trazer, porque é o único veículo que pode transitar com o paciente, né? Ou o hospital entrar num convênio com a prefeitura para colocar esse paciente numa lancha e trazer. Mas diante de uma urgência,
a gente dá um jeito, né? Já tivemos algumas situações assim, a gente dá um jeito de trazer. Graças a Deus, todos os que tiveram problemas até agora, nós não precisamos fazer, né, esse deslocamento. Essa missionária, mas não foi por causa de Covid, foi por uma outra situação, mas graças a Deus já está tudo resolvido, está tudo certinho. Legal. Olha, deixa a Ana e a Sabrina fazer as perguntas, porque é as que conhecem tudo, né? Ô, Germana, e assim, quando você fala dos medicamentos, né, por conta aí dessa lancha, né, esse transporte, né, tem farmácia lá nos vilarejos? Como que fica essa parte de medicamentos? Sabrina, geralmente não, mas a gente sempre trabalha com a antecedência, né? Então, quando tudo isso começou, eu fiz uns kits e cada município tem um kit com medicamento, né? O básico eles têm. Quando de alguma maneira precisa e não tem, a gente dá um jeito de fazer chegar até lá. Eu louvo a Deus que o bom relacionamento que nós temos com as prefeituras, com os hospitais, que a gente sempre dá suporte quando a gente pode, isso tem nos facilitado muito. Por exemplo, ontem, eu mandei muita coisa daqui para alguns municípios pela assistência hospitalar, né? São os fretes que vêm com o hospital da cidade, eles estão voltando e eles levam as nossas coisas. Então, isso nos facilita diante da necessidade. Agora, para comprar é difícil. Até aqui em Manaus, para você ter ideia, a gente tem tido dificuldade de achar medicamento. Mas, graças a Deus, a gente tinha medicamento no barco, né, das viagens, e tem nos ajudado a suprir essa necessidade. E equipamentos, como assim, aparelho de pressão, oxímetro, termômetro, que seriam coisas essenciais para a gente conseguir ter um parâmetro, né? Eu preciso dos sinais vitais. Os nossos polos, todos os mentores têm esses materiais. Nós fizemos aqui todos eles, a gente procura deixar ele o mais equipado possível diante da realidade, né? Então, eles têm termômetro, eles têm oxímetro, essas coisas eles têm. Nós temos alguns profissionais de saúde, a gente tem outros dentistas, auxiliar de enfermagem, tem enfermeiro. Então, esses que estão mais próximos também nos dão suporte, né? Nesse auxílio. Mas eles têm, sim, teria como fazer esse monitoramento. Legal. E, Germana, deixa eu perguntar, que a gente, assim, eu não estou por dentro. Quando você fala em 100 meninos, meninos como? Que idade que eles têm? Eu tenho um menino. É que ela tem duas, sabe? É força de expressão. É que às vezes, pessoal, às vezes estou falando de um pastor casado, mas são nossos meninos. Então, deixa eu me esclarecer. Eu tenho um menino de 18 a 50. Tá. São 100 pessoas, né? Nós somos um total de 137, para ser mais exato. Entendi. Aí, no caso que a Sabrina perguntou, né? O kit Covid que eles falam tanto, aqui já está proscrito há muito tempo, né? Então, assim, tem um ou outro que acaba prescrevendo, mas o que me chamou a atenção, que eu até comentei com o pastor, foi um dia eu liguei a televisão e vi aquelas pessoas, exatamente o que você falou, né? Aquelas pessoas nas portas. Tinham pessoas muito ruins, mas tinham pessoas que, de repente, devem estar apavoradas nesse cenário todo, né? Que vocês estão vivendo aí. Então, eu pensei mais nessas, entre aspas, apavoradas, né? Que, de repente, não conseguem um auxílio médico, de enfermagem, nada. E é uma coisa que a gente consegue resolver mais tranquilamente, tendo esse suporte que a Sabrina falou, né? No caso, por exemplo, você falou, a gente, por exemplo, precisaria de um antibiótico. No caso, você consegue prescrever e em quanto tempo você consegue que chegue isso para a pessoa? Depende muito. Por exemplo, a maioria deles, eles já têm esse medicamento com a mentoria. Para você entender, é mais ou menos assim. Tem um município, e nesse município a gente tem vários missionários, mas no município, geralmente, a gente tem um casal mais experiente, que é responsável pelos missionários naquela região. Então, sempre que a gente pode, a gente deixa esse mentor com essa base, com medicamentos, para quando há necessidade, ele dispensa. Então, por exemplo, se hoje você faz uma consulta com um missionário que está numa comunidade em Codajás, a primeira coisa que ele vai fazer é ver quais as medicações ele tem lá.
Se por acaso ele não tiver, aí a gente vai tentar comprar no local mais perto. Não achou em lugar nenhum, a gente vai ver se tem uma lancha aqui. Se tiver uma lancha rápida para sair o medicamento, às vezes chega no próximo dia. Se não tiver, aí é só via barco. Quando é só via barco, aí minha amiga tem lugar que leva 7 dias. Ô, Germana, e você tem, assim, os medicamentos básicos que você tem ideia de quais são? Acho que seria legal depois mandar a lista para a gente do que você teria, já que é padronizado aí, né? Então, na verdade, a gente tem o que a gente ganha. Então, por exemplo, todos os polos têm um pouquinho de cada coisa. Analgésico, anti-inflamatório, tem antibiótico, tem vermífugo, tem pomada dermatológica. Aí vai depender do que ele tem, na demanda que ele foi tendo nesse tempo, porque às vezes esse medicamento, se aparece alguém da comunidade com a receita, eles também dão esse medicamento porque eles não têm onde comprar, entendeu? Então, assim, toda vez que o barco vai a essas comunidades ou que a gente tem acesso a eles, é que a gente repõe essa farmacinha que eles têm. Então, tem alguns que estão equipados com tudo, mas eu tenho aqueles que já estão no finalzinho de tudo, porque já faz bastante tempo que o barco, quando o barco está circulando de forma normal, a gente tem 20 viagens por ano. Então, eu tenho acesso a esses meninos pelo menos uma vez por mês. Desde que começou a pandemia, o barco parou. Então, esse acesso diminuiu. Então, a maioria deles ainda tem medicamento, mas um pouquinho de cada. Alguns faltam algumas coisas. Um exemplo, eu estou com 2 meninos agora em Tocantins. Fica de 5 a 7 dias daqui. Eles tiveram Covid, só que eles conseguiram lá toda a medicação que eles precisam. Aí agora foi prescrito um outro medicamento, eles têm para agora. Como eu tenho coisas para mandar, eu já vou mandar o que está faltando, que é para que fique lá. Então, a gente vai mantendo isso, mas é difícil saber o que vai ter em cada lugar, entendeu? A maioria deles tem dificuldade do acesso, então eu falo com eles uma vez por semana. Entendi. Seria legal, pelo menos, assim, não precisa ser certinho, mas quais são os principais que cada, né, por exemplo, de antibiótico, qual o antibiótico que teria, né? O anti-inflamatório, se tem algum corticoide, só para a gente ter uma ideia de quais são os medicamentos que teria lá. Sim. E outra coisa, esse pessoal, eles têm o hábito agora, nessa pandemia toda, do uso de máscara, não? Os nossos missionários, sim. Todos eles. A população, não. Porque eu acho que, né, nesse ponto é super importante, né, assim, os missionários falarem para essa população a importância, o que pode significar o uso de máscara, né, o que pode evitar, como pode evoluir a doença, para ver se eles se sensibilizam de alguma forma, né? Acho que já é um grande passo. Palestras, nós levamos máscara, tudo que você imaginar, nós já fizemos nas comunidades relacionado a essa orientação, né? Inclusive levar máscaras. Para você ter ideia, nós já distribuímos 12 mil máscaras durante esse período agora, desses últimos 2 meses. Então, a gente tem... Oi? Para eu entender, a comunidade não usa máscara porque não gosta, porque não tem, ou são algumas pessoas usam e a maioria não usa? Não, a maioria não usa porque eles acham que não tem necessidade. Eles colocam máscara às vezes quando vão na cidade. Mas, Nemer, essa dificuldade, infelizmente, a gente tem até aqui em Manaus, né? É muito difícil. Um exemplo, nós estamos fazendo distribuição de máscaras e álcool gel todos os dias. Essa semana nós compramos 6 mil álcool gel para distribuir álcool gel e máscara. E mesmo assim, existe muita dificuldade para que as pessoas entendam e tenham essa conscientização, né? Agora, o nível de informação que a pessoa tem, né? No geral, o Brasil ele já tem essa dificuldade, essa cultura, né, de usar a máscara, né, de forma geral. Aí, numa comunidade ribeirinha que o nível de informação é muito menor, muito mais reduzido, aí você tem base de como eles tratam a questão da doença, né? Agora, a minha maior... Um minutinho só, né, dentro desse assunto, a minha maior preocupação, quando a gente conversou, são os missionários mesmo, né? Os que estão na linha de frente, que estão orientando esse pessoal, tratando esse pessoal, porque eles se tornam tudo lá.
Se o camarada é infectado, é um missionário, porque não tem ninguém. O único que tem um pouquinho mais de cabeça é o missionário nessa área, né? Então, eu creio que o meu maior cuidado, porque sem eles, a situação seria muito pior para essas comunidades. Então, tratar deles, para mim, seria uma meta fundamental, né, em tudo isso que a gente está falando aqui. É que, Humberto, da minha cabeça, se a comunidade não se cuida, o risco para o missionário é muito maior, né? Sim, sim. Mas se está fazendo a informação chegar até eles o tempo todo, a gente tem que cuidar deles, tem jeito. Se a comunidade não responder, de alguma maneira a gente tem que responder, pelo menos para esses que estão na linha de frente, né? Sim. E qual seria? Daniel Ximenes é mais um dentista que você não conhecia, está aí. Não sei se ele tem câmera no celular dele, muito difícil. Mas Daniel é um dos líderes do Hands in Action, que é o departamento da nossa igreja que leva o pessoal para dentro das comunidades para atender pessoas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. E eu escutando tudo isso, desculpem, a gente pegou uma fila de supermercado gigante aqui e a gente nem devia estar lá, né, na realidade, mas vamos lá. A gente não conseguiu chegar, eu não consegui chegar na hora exata aí da reunião, mas tem algumas coisas que a gente não vai conseguir mexer nessa história. Uma delas é a cabeça do povo. O povo acha que não vai conseguir, não precisa, que não consegue enxergar o inimigo. É um exemplo que eu dei outro dia. Se a onça está do teu lado, você sai correndo. Só que aí, no caso, a onça está do teu lado e você não percebe, você está tudo bem. A gente vê os bares cheios de gente sem máscara, tomando cerveja, mas assim, tem um aqui perto de casa que está lotado, gente até a tampa, tudo ali rindo, brincando, a onça está lá, mas os caras não estão vendo, né? Então, essa é uma dificuldade. Agora, se a tônica é o cuidado dos missionários, eu acho que algumas coisas a respeito da medicação, a minha visão disso, né? A medicação que vocês têm que ter, vocês estão tendo em quantidade suficiente para vocês? Sim. Ótimo. Os protocolos, porque assim, muitas vezes você não vai conseguir ter acesso a um hospital. E agora, depois de tanto tempo que essa pandemia está entre nós, já existe um protocolo de atendimento no qual não se começa com antibiótico hormonal, né? Ele só vai entrar depois de uma determinada fase. Vocês estão cientes disso ou não? Essa é uma pergunta. Para você entender, Daniel, tanto a Germana como o André são dentistas também, né, da tua área. Uhum. E eles estão na linha de frente e coordenam todo o trabalho com os missionários lá, né? Sim, mas a minha pergunta é a seguinte: hoje existe um protocolo de atendimento no qual existe uma medicação que vai em um determinado período. Por exemplo, você entra com azitromicina, depois, num determinado período, você começa a entrar com anti-inflamatório hormonal, e você não pode errar na entrada de um ou de outro, né? Se você demorar para dar azitromicina, a infecção pode se expandir rapidamente. Se você entra com anti-inflamatório antes da hora, é uma hora em que o teu organismo precisa se defender, o Covid vai comer solto também. Vocês devem estar a par disso, né? Sim. Ô, Daniel, eles têm um médico lá que auxilia eles, né? Uhum. Eu acho que a parte de qual medicamento usa, em que fase usa, é o auxílio que eles estão tendo
dessa equipe, né? Que acho que são 2 que você falou, né, Germana? Na verdade, nós temos alguns médicos auxiliando, 2 mais diretamente, né? Mas a gente tem uma equipe aqui, por conta dessas viagens, a gente acaba criando tantos médicos que vêm vínculo com os missionários, né? Então, desde a pandemia, nós fizemos já alguns Zooms. No início, um médico trouxe, né, algumas informações para todos os missionários que tinham acesso, e todos esses que vão tendo dificuldade, a gente põe em acesso direto, né? Então, eles fazem a consulta virtual com esse médico. O médico dá as orientações necessárias mediante o que ele está passando, né? Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Haveria possibilidade, por exemplo, cada missionário que a gente tem numa comunidade ribeirinha ou longe de vocês, eles devem ter um meio de comunicação, né, com vocês. Sim, pastor. A gente, o que vocês acham, gente, de nós termos esses números e fazermos aquele monitoramento que vocês sabem fazer tão bem com alguns desses meninos? A gente escolhe um grupo de meninos, cada um, para conversar um dia ou outro na semana, saber como está a situação deles. Isso já previne a gente de que tipo de medicamento. Enquanto isso, eu acho que essa lista de medicamentos pode ser reforçada. Eu não sei, eu estou jogando aqui alguma coisa, eu passei pela situação, né, e vi o quanto o conselho de vocês era importante para mim, em termos de compra esse remédio, toma esse remédio, você não pode deixar de fazer isso e tal. Eu acho que esse monitoramento que me trouxe de volta aqui para estar com vocês, né? Pastor, só que aí nós teríamos que fazer o caminho inverso, né? Porque, assim, os meninos não têm sinal o tempo todo. Uma vez por mês, por exemplo, quando eles precisam falar com a gente, eles vão para um local onde eles conseguem sinal. Eu não consigo, por exemplo, agora falar com qualquer um deles, né? Aí, o que acontece? Quando eles têm essa demanda, eles vão para um local onde eles conseguem acesso, eles entram em contato com a gente coloca ele em contato com o médico, porque aí tem que ser muito alinhadinho, porque às vezes, por exemplo, tem um lugarzinho só que ele precisa ficar parado com o celular para conseguir sinal. Eu sei disso. Não funciona mais, né? Eu sei disso. Eu fui aí com vocês, tive que ir para uma montanha, ficar lá. É isso mesmo. Procurando. Então, assim, o que a gente tem, como a gente tem feito hoje? Os meninos que têm qualquer situação que precisa, a gente põe em contato com o médico e já pede para eles ficarem no local que tem acesso. Porque, por exemplo, se elas forem entrar em contato com um grupo, o risco delas não conseguirem acesso com eles naquele momento é muito grande, né? E como são muitos meninos, a gente tem priorizado aqueles que estão com algum sintoma ou com alguma dificuldade. Sim. Por exemplo, hoje eu tenho 3 que estão juntos e que uma delas estava com sintoma e a gente está acompanhando os 3. Essas seriam minhas 3 prioridades hoje, né? Então, assim, essas até me mandaram um raio-x agora há pouco, posso depois ver com quem vai começar, né, o atendimento, porque aí eu acho que facilitaria o acesso e facilitaria a gente ir pela demanda, né, pela necessidade maior. A gente vai ser um suporte, eu entendi. Sim. Na verdade, a gente vai estar entre as pessoas que vocês vão conseguir, tipo, para a gente conseguir avaliar o cenário, né? Como tá. Por exemplo, pega essas 3 meninas. Eu não sei qual a disponibilidade de vocês. Se a gente poderia já passar o contato delas direto e vocês já falariam direto com elas, porque essas a gente sabe que existe essa necessidade, né? Desse acompanhamento mais imediato. E aí a gente ir passando, ou a gente pode, né, de repente, num grupo, colocar vocês para esse monitoramento. Aí precisava ver qual é a disponibilidade e como a gente poderia fazer isso. Por exemplo, a gente tem algumas pessoas que nos ajudam, mas que preferem que a gente faça essa coisa mais individual, né? É tal missionário para tal médico, e aí faz esse link. Outros já preferem estar em contato com todos. Aí a gente precisaria entender qual a disponibilidade e o que seria melhor para vocês. Eu acho que criar um grupo é legal, né? E aí, dentro desse grupo, a gente pode direcionar um atendimento individualizado para cada um. Mas, às vezes, eles podem pôr perguntas, né? E aí, a gente...
Por exemplo, eu trabalho das 9 às 19, mas assim, tô sempre atenta, né, com o celular, enfim, às vezes eu consigo responder alguma coisa, ou vou tentar mandar uma mensagem para a doutora Ana, enfim, para ver quem consegue estar disponível. Mas eu acho que um grupo seria o mais interessante nesse momento. E aí a gente pode direcionar um atendimento individual, né? Que aí consegue ter acesso a todos, né? Mediante a eles forem tendo sinal, eles vão tendo acesso também às conversas anteriores. Isso ajudaria bastante. A gente tem que tomar um cuidado nessa história. Como existem médicos que estão na equipe de vocês, de não, eles não se sentirem enfim, eles... bypassados. Então, poxa, o médico lá de São Paulo está sabendo mais do que eu aqui. Assim, eu estou falando de humanidades, né? É negócio que... Não, quanto a isso, Daniel, nós não teríamos nenhum problema. Esses médicos que estão dando suporte agora já nos ajudam há muito tempo, né? E, na verdade, eles trabalham nesse suporte mesmo. Um exemplo, eu tive uma necessidade com um dos missionários o mês passado, precisou passar por uma cirurgia. Eu mandei ele para Minas, esse médico fez a cirurgia dele e ele voltou para cá. Então, eles têm nos dado esse suporte de forma contínua, né? Então, quanto a isso, não teria nenhum problema, não. São pessoas que têm auxiliado e não teria nenhuma dificuldade. Perfeito. Tá. Eu acho que isso aí não, né? A gente teve até experiência, né, pastor, com o senhor, que a gente ficava, eu e a Sabrina, eu conheci por WhatsApp, né, a Rafaela, que é uma médica que já tinha atendido o pastor em consultas de rotina, e ela que conseguia fazer os exames, a gente trocava ideias, eu acho que, pelo contrário, né, isso só complementa, só agrega, né? Sim, agrega, dá uma luz, de repente você fala, poxa, não é tão assim, acho que ela tem razão, eu acho que numa situação de estresse, porque o pastor, uma semaninha ali foi um estresse, gente, vocês não acreditam. A gente, eu e a Sabrina, fala, nossa, acabou a semana. Então, e ele assim, dá muito trabalho? Não, a doença deu trabalho, ele não deu, foi a doença mesmo. Então, assim, eu acho que isso tem só a agregar, e eu acho exatamente isso, né? No meu ponto de vista, a gente pode ter um grupo e depois direcionar para cada pessoa. E eu acho que nós, como grupo, a gente tinha que ter, tipo, um consenso no sentido de protocolo, conversar, para não ficar uma coisa... Por exemplo, antibiótico, 80% dos casos não é necessário. Eu consigo segurar a maioria dos pacientes com dipirona, por exemplo. Então, assim, para a gente não ficar, entre aspas, gastando no momento, né, que a coisa pode estourar de uma forma que a gente não consiga, igual você estava falando, né, que às vezes demora um medicamento 7 dias para aquele medicamento, de repente, não faltar para quem precisa mesmo. Então, eu acho que o grupo é essencial, igual lá comigo, não necessariamente o médico, a enfermeira precisam fazer o monitoramento. Quem faz, como os dentistas ficaram atendendo só a urgência, quem está fazendo monitoramento era as auxiliares de odonto e as técnicas, sobre exatamente o que vocês estão falando. Com um grupo, a gente se reunia e a gente dava as orientações, se necessário, passava com a enfermeira ou com o médico. Eu acho que, assim, direcionar para a enfermeira ou para o médico seria o último caso de um caso mais complicado. E acho que o grupo serviria para a gente discutir os casos, para ir agregando, para ter quanto mais pessoas, igual 100 e poucos, né, meninos tem ali. Então, de repente... Oi? 136, né? Então, para a gente conseguir, né, assim, abraçar a todos, quanto mais pessoas, eu acredito ser melhor. E essas pessoas a gente vai, eu acho que semanalmente, conversando, elas podem tirar dúvida, chamar. Eu agora trabalhando, já das 7 às 5 já é meio difícil, eu consigo ver as mensagens, mas se eu estou no sintomático, eu não posso responder, eu não posso fazer nada pelo risco de contaminação. Mas, assim, já dá para a gente ter uma ideia e, quando possível, entrar em contato. Eu acho que isso é super importante, né? Da gente ficar unido em grupo e individualizar as pessoas para não sobrecarregar e a gente não perder nenhum desses meninos numa situação
que poderia ser importante naquele momento, né? Sim. Eu perguntaria mais uma coisa, né? Eu estou entendendo o que o Daniel estava falando, o que vocês disseram das comunidades, né, que não tem praticamente nada. Daniel também trabalha levando equipes para Cananéia e o litoral, que só tem pescadores, né? Então, ele sabe muito bem dessa realidade, né, que a gente está conversando aqui. Mas, assim, passou aqui na minha cabeça, não seria também importante, André e Germana, que nós fizéssemos um Zoom com aqueles que podem entrar e a gente fechar uma espécie de protocolo para eles de emergência, o que eles poderiam fazer em casos de pessoas que eles estão lidando lá e que, de repente, apresente algum sintoma e tal. Quais são os atendimentos de emergência que poderiam ser feitos? Alguém poderia dar esse curso para essa moçada? Pastor, o Zoom dificulta um pouco, nós temos pouquíssimos que conseguiriam. Sim. Os que conseguem, na verdade, são só os que estão aqui próximo. Nós fizemos isso, logo que começou, acho que em abril, nós fizemos e nós tivemos assim, só os que estão aqui perto mesmo. Nos municípios, mesmo quem está no município não consegue entrar no Zoom. A gente podia montar um e-book que vai pelo celular. Sim. Aí E seria aí, pensando em estratégias, sei lá, quando, né, tipo, para onde vai o primeiro momento, porque tem o postinho que tem as medicações, que é onde vai conseguir fazer os sinais vitais, né? Sim, Qual a alguns frequência lugares. que a gente vai acompanhar esses sinais vitais depois que a pessoa está positiva, né, para a gente ter um monitoramento? Eu acho que a gente poderia pensar, só que a gente vai ter que sentar e pensar no fluxo para a gente conseguir fazer esse e-book. Sim. O meu marido, ele sabe fazer. Eu não sei. O Francisco sabe. Daria para fazer. Olha aí, estamos chegando já em alguma coisinha, né? Maravilha. E essas pessoas que falam positiva, vocês têm acesso a fazer o exame? Quanto tempo esse exame demora? Ou é só pelos sintomas que sugerem que eles estão positivos? Como que tem funcionado? Então, depende muito. Em alguns locais a gente tem conseguido fazer, em outros não. Por exemplo, tem alguns municípios que você tem uma facilidade um pouco maior de fazer os exames, em outras mesmo estão indo só mesmo pelos sintomas. Então, não tem uma... Não é generalizado, Não. né? Cada lugar tem uma característica diferente, né? Como é tudo muito longe, às vezes nos interiores é mais fácil fazer o exame do que aqui em Manaus. Tá. Só que seria o exame rápido, né? Aquele teste rápido. Então, Germana e André, como funcionaria a coisa? Qual seria o fluxo? O missionário entra em contato com vocês entram em contato com a gente. Pastor, pode ser feito isso? assim. Se for feito o grupo, dá para manter esse contato. Direto. Só que aí esse grupo, a gente vai ter um grupo grande, mas com poucos que vão ter acesso para isso no dia a dia, né? Já a gente enviando os que estão mais com necessidades, por exemplo, essas 3 meninas que já estão, né, tendo esse acompanhamento, acho que elas vão fazer o teste na segunda-feira. Se alguém tiver essa disponibilidade, a gente já pode linkar esse contato, né? E esse grupo vai facilitar essa conversa, mas para alguns eles vão demorar a ter acesso. Para o pastor ter ideia, tem alguns que só vai ter acesso a esse grupo daqui a um mês, que é quando, dia 1º de março, que eles vão à cidade, aí eles têm sinal. E geralmente, quando eles vão à cidade, eles não dão conta de olhar tudo que ficou no histórico, principalmente de grupo. Porque eles vão para a cidade por 2 dias só, vão para fazer a compra e retornam, né? Por isso que eu acho que essa coisa mais individualizada, né, de indicar quem está precisando com o médico, com a enfermagem, seria mais rápido, na verdade. Legal. E aí eu acho que aqui também nós precisaríamos estar em consonância, né? O que vocês acham disso? Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra reunião
O que seria legal, Germana, é você passar para a gente o que hoje tem, mais ou menos, nesses kits. Quais são os antibióticos que tem, anti-inflamatórios, só para a gente ter uma ideia, né? Sim. Para a gente poder trabalhar e talvez montar um fluxozinho de parte de indicação e tudo isso, né? Ótimo. E também, por exemplo, de sinais vitais, né? Que nem essas 3. Com que frequência? Porque eu não sei, por exemplo, a gente vai conseguir, para essas 3, deixar uns equipamentos com elas, por exemplo, para monitorar mais Aonde elas estão, elas já têm. Já tem? Então tá bom. Deus, o cuidado de Deus é algo inexplicável, né? Na viagem dos pastores em outubro, um irmão de Goiás trouxe para cada uma dessas meninas um oxímetro e um termômetro digital. Que bom. Nossa, que bom. E é exatamente para essas comunidades que a gente está tendo essa necessidade agora. Então, elas têm. Tá. E aí seria legal, se a gente vê que a gente precise de mais, a gente poderia tentar conseguir, ver se a gente consegue movimentar para comprar, né, esses equipamentos básicos, porque o oxímetro e o termômetro são essenciais mesmo. Aqui são eu tenho 2 aqui que foram doados. Aqui a gente está pagando uma média de R$450 no oxímetro e 300 no termômetro. Eu tenho 2 aqui. Aqui tem 170. Mas será que a gente consegue? Como a gente faz para mandar por correio? Dá, né? Dá. Porque o total aqui, Sabrina, a gente tem aí 56 duplas, né? Nós ganhamos 10 desse irmão que esteve aqui. Então, na verdade, nós temos em 10 locais. Ah, então tem local que não tem, né? Eu tenho 46 que não tem. Então, a gente precisa se movimentar para equipar os locais. Eu acho que isso é essencial. Legal. Uma das coisas que a gente tem que pensar é exatamente nessa logística, e a gente precisa ser alimentado em relação aos estoques de medicamentos. Por exemplo, tem tal medicamento está acabando, já com antecedência, a gente já envia, porque a gente sabe que existe um tempo para isso chegar em Manaus. Normalmente leva quanto tempo para despachar alguma coisa aqui e chegar aí? Depende. Se for pelo PAC, 36 dias. Se for via aérea, dependendo, se for a GoLog, por exemplo, entrega no dia seguinte. No dia seguinte. Se for prioridade 1, né? É. Agora sim, Daniel, os medicamentos, para eles acabarem, é muito rápido. Assim, um exemplo, né? Eu tenho 50 cartelas de azitromicina. Se eu tiver uma demanda rápida, às vezes isso acaba em 2 dias. Porque além dos missionários, a gente supre a comunidade. E às vezes acontece de eu ficar com esse medicamento durante 2 meses. E de repente some tudo, né? Exatamente. Então assim, a gente sempre trabalha pensando a longo prazo. Para você ter ideia, esses medicamentos que eu tenho hoje são medicamentos do meu estoque do ano passado. Eu sempre trabalho pensando nos próximos meses. Como são muitos meninos, eu nunca penso daqui uma semana. Se você me perguntar, precisa de remédio? Preciso, porque eu já estou pensando para os próximos 3 meses. Então, eu precisaria de todos eles, porque os que eu tenho só dá para os próximos atendimentos. Entendeu? A gente pensa nos missionários, mas também nas comunidades que a gente atende. Sim. Não, entendi. Tá, então uma das coisas que a gente já pode colocar na nossa lista é o levantamento dessa medicação. Vocês colocam a lista dos medicamentos prevalentes, a gente faz o levantamento dessas medicação, envia para vocês, envia também a outra necessidade, que é a de oxímetro, e a gente vai melhorando todo esse processo de tal forma que ele fique sempre azeitado, e havendo alguma necessidade única, aí a gente vai tentar prover o quanto antes, mas eu acho que já é um ponto de começo aí, né? Um ponto de para a gente tentar servir aos missionários e tentar servir as comunidades da melhor maneira possível, né? A gente já precisa ver como que seria o transporte, né? Como que a gente vai mandar? Então, você falou de PAC, né? Não sei o que é PAC. Se for pelo correio normal, é demorado. Por exemplo, essa semana eu recebi uma encomenda aqui, do Rio de Janeiro. Só que eles mandaram via aéreo. Saiu de lá num dia, no outro a gente pegou aqui. Aí tem o Sedex, que dá para mandar também pelo Sedex, né? O Sedex, geralmente, de 3 a 7 dias, eles entregam aqui.
Ok. Aí tem meios de mandar. O transporte é alto, né? O transporte não costuma ser um transporte barato. Às vezes, o transporte é mais caro do que o material. Entendi. Dependendo do que for, vale a pena fazer um orçamento para ver o valor aqui e o valor do transporte, né? E a gente mandar o dinheiro para você comprar aí, talvez seja mais interessante. Tá em falta aí para comprar? Porque às vezes também tem isso, né? Algumas coisas sim. Hoje a gente compra, como a gente compra muito material, a gente compra algumas coisas direto com o distribuidor. Hoje o que está muito alto aqui são os medicamentos do Covid, né? E também o oxímetro, o termômetro, eu acho que aqui está bem alto o valor. Agora, medicamentos a gente consegue, a diferença é razoável, mas eu acho que ainda compensa aqui, comprar aqui. Algumas coisas é uma diferença gigantesca. Por exemplo, nós compramos agora em São Paulo, N95 nós pagamos R$ 2,60, compramos quase 5 mil para enviar para cá. Aqui está custando R$ 24,99. Então, assim, então é uma diferença assim que não tem, né? Entendi. Então, tem coisas que vale a pena, tem coisas que não. Aí a gente vai precisar entender e avaliar. Então, aí cabe a vocês colocar, inclusive, os medicamentos que vale a pena serem enviados, aqueles que não vale a pena serem enviados. Então, eu não sei o custo dos medicamentos aí, né? E hoje, irmã, você sabe quanto que eles pagaram nesse transporte aéreo? Olha, foi muita coisa, então não foi barato. A gente gastou aí quase 6 mil de transporte aéreo. O volume foi bem grande. Nós recebemos algumas caixas. A gente recebeu máscara, luva. Mas eu acho. Será que é pelo volume? Ou será que a gente deve ter não deve ser tão mais barato? Se a gente mandar pouca coisa, talvez eu acho que nem você falou, o transporte aéreo vai ser mais caro do que o que a gente está mandando, né? Então, uma pergunta. E a Força Aérea nessa história? Será que a gente não poderia contar com a Força Aérea para fazer essas entregas? Até hoje não conseguimos, irmão. Já tentamos algumas vezes, mas não tivemos nenhuma. Porque a Força Aérea depende se eles têm voo para cá. E às vezes fica uma semana, às vezes um mês, esperando voo para cá, entendeu? Então não é certo isso. Nós já tivemos alguns transportes. Depois da pandemia, eles não transportam nenhum volume mais, assim. Se não tiver um acompanhante. Se não tiver o acompanhante, né? Tá. Bom, a gente tem duas coisas aqui, né, que eu estou vendo agora. Uma são os medicamentos, né, a lista de medicamentos, aí a gente precisa disso. O que vocês têm? E eu acho que nós deveríamos fazer também uma lista, protocolo, nossa aqui, e compararmos o que tem lá e o que tem aqui, e o que não tem a gente levantar. Eu acho que eu estou entendendo mais ou menos isso aí. Isso vai ser um trabalho agora emergente, né? Para a gente ter uma noção do que tem, o que não tem, para qualquer emergência que a gente tenha que tomar algumas decisões de dar medicamento. A segunda coisa é como a gente vai monitorar cada missionário desse, né, que está, por exemplo, se ele sentir um sintoma e comunicar a Germana, não estou muito bem, como será o fluxo de informação para chegar na gente? Eu estou mais preocupado com isso, né? Assim, pelo que eu entendi, a gente vai fazer o grupo, né? Então, esse vai ser o contato deles com a gente. O que me preocupa também eu gostaria de equipar os locais lá que estão faltando os oxímetros, né? Porque isso vai ser essencial para a gente monitorar eles. E se a gente não conseguir pensar nisso agora, e na hora que precisar, até chegar lá de lancha, de não sei o quê. Como esse transporte custou 6 mil, talvez valha a pena a gente pensar aí. São 40, né? Que você falou? São. As 6 mil é para um volume assim. Foi um volume grande. Foram 48 caixas. Eu acho que uma caixinha só para oxímetros, para todos esses oxímetros, né? Aí a gente precisaria saber esse preço, né, do transporte aéreo. Mas a gente corre atrás aqui, né, Nemer? Para ver o que custa isso. Tem até dando uma olhada, o que não é remédio, eu estou dando uma olhada, porque a Amazon entrega aí. E sem custo, né, de entrega.
Talvez a gente possa usar esse tipo de lugares para comprar e mandar entregar isso. Geralmente é demorado as entregas, eu não sei, porque assim, tudo que você coloca que é entrega, por exemplo, de 5 dias em qualquer lugar do país, quando vem para cá, vira 20. Depois, Germana, me passa um CEP daí direitinho, porque eu vejo que o prazo da Amazon. Eu entrei aqui com o CEP bem ao acaso e diz que se comprar um oxímetro hoje, entrega até sexta-feira. A R$228. Você está com a pesquisa aberta aí? Tô. Quer colocar o CEP? Coloca aí para a gente ver. Deixa eu entrar aqui, criar o endereço. Eu fiquei sabendo que havia alguns meios de transporte, inclusive a Azul, a TAM, estava fazendo, se era alguma coisa para Manaus, eles agilizavam para entregar o mais rápido possível. Pastor, nós tivemos muita dificuldade aqui para receber algumas coisas. Tanto que algumas nós não conseguimos receber de jeito nenhum. Nós compramos em São Paulo álcool, que a gente não estava encontrando aqui, muito álcool em gel, e nós não conseguimos ninguém que transportasse só o PAC, que aí ia chegar só no mês de março. E aí nós tivemos correio terrestre, né? Qual o CEP, André? 69 69 093 093 415. O Nemer faz tudo, ele consegue mobilizar qualquer coisa aí, viu? Se ele não conseguir, é sinal que está difícil. Aí ele dá entrega entre 18 de fevereiro e 26 de março. Geralmente a gente recebe no último dia. Meu Deus. Mas depois eu vi que você mandou o endereço, eu vou fazer teste, eu vou comprar um e vou mandar. Tá. A gente testa para ver o que acontece. E vai acompanhando. Legal. Bom, gente, então nós temos já alguma coisa armada aqui. O que você entendeu, Germana e André? Como é que você entendeu tudo isso? Para ver se bateu aí com a Sabrina, a Ana e o Daniel. Pastor, faremos um grupo, né, para colocar todo mundo para ter esse acesso direto. Os meninos que a gente tiver uma emergência tiver algo mais, a gente já coloca em contato com vocês. Aí a gente tem a opção ou de colocar nesse grupo e alguém já ser acionado, ou a gente mandar direto, né, para esse monitoramento. Verificar essa questão dos remédios, né, para ver se vale mais a pena ou enviar ou comprar aqui, quais são as necessidades e os materiais para monitoramento. Tá. Quem do nosso lado aqui poderia ficar responsável de receber essas informações e fazer os contatos com o nosso grupo de saúde para o monitoramento? Como assim? Não entendi. Porque ela vai ter o grupo. E a gente vai estar no grupo, né? Sim. Não sei. Sim. Pelo que eu entendi, então tá bom. Sim. Eles vão ter acesso com a gente. Sim. Aí, se tiver mais pessoas que vão ajudar nisso, a gente pode incluir nesse grupo. Eu não sei se são só os 3 ou se a gente vai ter mais gente. Aqui tá a organização da coisa, né? Mas temos muito mais gente. Acho que é meio que conforme for precisando, a gente vai agregando gente. A gente vai agregando médicos, vai agregando... Exato. O que vai acontecer bastante, Germana, é a gente entrar em contato com você, porque a gente vai querer entender a logística daquela pessoa, né? Claro. Então, por exemplo, se eu pegar uma mensagem, né, enfim, discutir com a doutora Ana, falar com o Daniel, enfim, e às vezes eu não sei exatamente onde essa pessoa está, qual é a logística, o que ele tem lá, né? Então, a gente vai ter que ter esse link. Ótimo. E até mesmo se um dos missionários entrar em contato, se vocês puderem nos dar um retorno, porque a gente precisa estar atento a isso, né? E estar monitorando eles mais de perto, com questão de logística. Porque, assim, se um menino começa a passar mal, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é se precisar tirar, como que a gente vai fazer. Tá. Então,
E os médicos que já acompanham também vai estar no grupo, né? A gente pode colocá-lo, sim. Tá bom. Eu acho que é legal, porque aí a gente vai ter... Eu vou ter o contato dele também, se eu precisar ligar, alguma coisa assim. Deixa eu perguntar, poderia ter 2 grupos, um só dos médicos e pessoal da saúde, e o outro, esse grupo, né, que a gente... Porque os médicos vão precisar conversar entre eles, né? Eu vi esse momento aqui que a Rafaela, a doutora Ana, a Sabrina conversavam sobre o meu caso, e foi assim um negócio bacana. Uma conseguia me internar na hora que tinha que ser internado, a outra já conversava com outras, era medicamento e tal, e no final as 3 estavam unidas num só protocolo, né? É legal fazer um grupo do grupo da saúde e a gente estar no grupo deles, entendi? 2 grupos. Sim. Que aí o grupo dos médicos não precisam todos estarem lá no grupo dos missionários. Eu acho que seria interessante, porque, pastor, por exemplo, não sei o que vocês acham, mas, por exemplo, talvez na hora que forem mandar uma urgência, pode ser que eu não veja, mas a Ana veja, ou o Daniel veja, sabe? Se a gente restringir muito a pessoa de saúde que está no grupo com os missionários, essa pessoa, ela fica muito... Ela tem que ser rápida para ver, entendeu? E aí o primeiro que veio e for atender é só dar um ok, que já está ciente, porque aí os próximos já não intervêm mais. Legal. Ou discute no outro grupo, gente, ó, pedir para isso, mais alguma coisa, ou, enfim. Então, os 2 grupos são interessantes, né? Eu acho. E o número de pessoas, porque a gente está pensando em grupos que vai mandar mensagem, não necessariamente você consegue ver e intervir por conta da nossa carga horária de trabalho, né? Acho que seria interessante também esses médicos que forem agregados, eles, antes disso, serem colocados a par da situação de logística daqui, como funciona. Porque às vezes ele não conhece bem, aí de repente ele pode achar que é muito simples internar um menino desse, ou um médico monitorar um menino desse, entendeu? Porque às vezes a gente já teve algumas situações assim, da gente colocar em contato com o médico, ele vira para o missionário e fala, você precisa ser internado agora. Você precisa fazer uma TC. O missionário entra em desespero, a gente fica numa situação complicada, porque não tem para onde ir naquele momento, e às vezes a nossa cabeça, né, de grande centro, é assim, não, é só ir até ali que dá para fazer. Na verdade, às vezes um menino desse precisa viajar 7 dias para chegar no local. Então, algumas situações têm que ser muito pontual e extremamente necessárias para que a gente desloque um menino desse para uma outra região. Eu acho que seria legal, Germana, eu não sei se você consegue, mas você trazer, que a gente consegue até fazer uma apresentaçãozinha aqui, a gente tentar montar um fluxo do número dos locais, né? O que a gente consegue, que nem essas conseguiram fazer raio-x, como foi, para a gente ter ideia mais ou menos do que poder fazer para cada um, sabe? Ou a gente entra em contato com você. Eu acho que é mais fácil, porque assim, por exemplo, onde elas estão agora, elas conseguiram fazer hoje, mas há um mês atrás não tinha como fazer. Entendi. Entendeu? Então isso muda, infelizmente, isso muda muito aqui. Tá bom. Então, eu acho que no grupo paralelo que o pastor falou, que é o que vai estar os médicos junto com vocês. Vocês vão estar nesse grupo paralelo. Por exemplo, o ideal seria fazer um raio-x ou uma tomografia, talvez não vai dar. O que a gente consegue? Então, esse grupo paralelo, para depois a gente dar o feedback ou entrar em contato direto com o missionário, né? Ótimo. Até para não assustar. Talvez o nosso caminho aqui é a Germana. Se tem alguma coisa urgente, emergente, não dá para esperar, Germana e André. Porque a gente dá um jeito de chegar até eles. A questão de monitorar a situação, eu creio que isso sim, a gente sempre tentando ser o mais positivo possível, não sei como é que isso vai acontecer numa situação dessa, né? Num lugar daquele, mas assim, a gente tentar, enquanto a coisa não está chegando naquele ponto que é extremo, né, da gente ter que internar uma pessoa, como vocês chegaram comigo. Então, a Germana e o André são as pessoas para dar essa notícia para o missionário.
porque eu acho que se nós dermos uma notícia dessa, para eles é um desespero, estando tão longe de tudo e de todos, né? E, na verdade, junto com a notícia dessa, a gente tem que já dar a solução de como vai ser isso, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a Germana e o André vão ser os nossos pivôs aí de tudo que a gente vai fazer. O que vocês acham, gente? Eu estou falando aqui, mas vocês é que precisam falar aí da área de saúde, né? Não, mas é isso. Na realidade, isso tem muito mais a ver com a logística do que assim a gente escutar o André e a Germana e a gente fazer uma estrutura, mas não precisa necessariamente ser da área de saúde, não. Todos os inputs aí estão sendo interessantes. Sim. Acho que a gente já dá para a gente começar a brincadeira, né? Sim, sim. Uma brincadeira bem séria, mas... Isso é um processo. Os processos, eles vão sendo aperfeiçoados. Sim. Com o passar do tempo, a gente vai ver o que funciona, o que não funciona, até o momento que a coisa estiver legal. Vai estar legal quando essa porcaria acabar, né? Aí vai estar legal. Mas, queridos, olha, eu fico muito feliz de ver o que vocês estão se propondo, né, como voluntários aqui, né, a gente fazer, nós todos, né, está redundando para a glória de Deus, o reino de Deus. Amém. A gente vai ver, puxa vida, meninos que deram a vida, né, para estar num lugar desse, quando poderiam estar fazendo... Nós temos dentistas servindo comunidades ribeirinhas. A gente tem engenheiros lá, meninos que deixaram a vida deles normal aqui para passar 1 ano, 2 anos. Tem gente lá com quantos anos já? 6, 5. Tem uns que não querem ir embora mais. Então, eu acho que nós, né, aqui no Grande Centro, tendo todos os recursos, a gente pode dar uma ajuda dessa que estamos falando aqui, que evita, né, os nossos irmãos de gastarem tanto dinheiro com consultas e tantas coisas assim. Eu louvo a Deus pela vida da Ana, que no meio dessa pandemia, no meio da minha doença, ela fica me cutucando para fazer um negócio desse. Pastor, tinha que fazer algo pelos missionários. Glória a Deus, Ana, por sua vida. E a Sabrina é outra que não perde tempo. O Daniel, que é um missionário, ele é mais missionário do que dentista, que ele atende uma vez no mês, o resto do mês é tudo trabalho missionário. Então, nós estamos aqui em casa, viu, Germana, André, esse é o grupo de saúde, eu vou estar no meio aqui só para a gente, né, na área espiritual, estar orando por vocês, levando a igreja a orar por tudo isso que nós estamos fazendo, agregando mais profissionais que a gente sabe na igreja, né, que tem, e aí colocando em contato tanto com o Daniel, como a Ana e a Sabrina para orientação. Eu acho, pastor, que agora seria legal a gente fazer uma outra reunião com mais profissionais nossos, falar sobre isso, né? E ver como a gente faria, explicar, né? A Germana vai passar para a gente já sabe que 40 lugares não tem como a gente fazer monitoramento. Então, hoje a gente tem 10 lugares que dá para fazer. E como que a gente vai suprir os outros lugares? E essas 3, eu acho que aí já vai começar, né, Ana? Eu acho, assim, que o Nemé, a gente poderia fazer já uma campanha nos nossos grupos, né? Sim. Para termômetro, oxímetros. Eu acho ótimo. Mais, Daniel? Termômetro, oxímetro, o que mais? E medicação, né? E as medicações. Medicação, né, pastor? Medicações a gente teria que esperar, né? Vocês... eu tenho que mandar a lista. Pastor, na verdade, assim, medicamentos do básico, provavelmente daqui 1 mês, 2, a gente já tem a necessidade. Então, aquelas medicações que são as básicas, né? Que a gente já usa aqui, né? Exatamente, porque assim, nós temos um pouco. Um exemplo, azitromicina. Eu tenho aqui umas 30 cartelas. Pode ser que na próxima semana eu já não tenha mais nenhuma. Vai depender da demanda, né? Não tem como a gente saber quanto tempo eu vou levar para utilizá-las. Entendi. Então já coloca na lista prioritária aí de coisas de azitromicina. E eu acho que a gente precisava ver, eu não sei como a gente fica sabendo qual o valor, sei lá, de peso, para a gente ter uma ideia de quanto custa o transporte aéreo, que é esse que vai ter que ser feito, porque não tem... Isso é um dever de casa, a gente vai ter que fazer isso, né? Eu saio fazendo uma pesquisa aqui para descobrir o preço de Sedex,
preço de remessa Gol, FedEx. Aí divide tudo isso e bota lá, vai custar tanto. Para cada pessoa que quiser participar, comprando uma cartela ou comprando um oxímetro, já embutido o preço do transporte, né? Pastor, eu não sei qual é a disponibilidade, assim, qual é exatamente a ideia, mas essa demanda de atendimentos a gente sempre vai ter. Não só agora por causa da pandemia, mas a gente sempre teve, na verdade, sempre vai ter essa demanda. Principalmente que a proposta aqui é a gente sempre aumentar mais o número de missionários, né, de vocacionados. Para a próxima turma, a gente tem mais 30 voluntários que entrarão nos campos aqui, né? São mais 15 duplas. Então, sempre vai ter essa demanda. Eu acho que vocês deveriam fazer um convite para esse pessoal aqui que está na tela, para ver em loco o que é o trabalho de vocês aí. Porque aí o amor deles vai ser muito mais aguçado do que você possa imaginar. E até mesmo a compreensão, né, dessa logística. Ó, que coisa boa, vocês vão atender os pacientes agora e na próxima viagem do Morumbi vocês vêm para conhecer onde moram esses pacientes. Olha que coisa boa. Tomar um café com o paciente. Topo? Não é, pastor? Um açaí, um café não, um açaí. Um açaí. Boa, boa. E um açaí que é diferente do açaí que a gente vê por aqui. Sim, açaí puro, né? Agora, gente, Ana, Sabrina, Daniel, ele está acostumado a ir para o Haiti, Moçambique, ele só anda em coisinha boa também, né? Então, ele já tem uma ideia do que seria, né, trabalhar com pessoas tão carentes quanto os ribeirinhos. Mas, Daniel, próxima viagem, eu gostaria que você tivesse nisso, cara. A Ana, nossa, Sabrina, seria fantástico. Em agosto a gente está pensando, se der tudo certinho, a gente já o duro que tem que pegar férias, pastor. Olha, uma semaninha de férias, você vai... Ó, o passeio em si leva o quê? Não, eu falo por conta... Eu não consegui ainda, porque às vezes que foram, eu estou no período que eu não estou de férias, entendeu? Se a gente conseguisse programar um ano, sei lá, eu consigo programar minhas férias, porque eu preciso ter esse período longo, porque a gente não consegue ausentar do hospital, eu não consigo, né? Eu também não. Agosto. Mas olha só, depois disso aí, a gente vai no ano que vem, em agosto também. Então, isso que é importante saber. A gente precisa ter o tempo, né, para organizar. Quanto mais de vocês, assim, tiverem envolvidos, né, em loco também, nossa, aí vocês vão fazer o programa, né? Vocês vão começar a dizer, puxa, Germana, André, vamos fazer isso aqui e tal, porque o coração vai estar no negócio, né? Assim, eu já conheço o Careiro da Várzea, eu já fui numa equipe de saúde que foi para lá, a gente dormiu em rede no barco, foi... Careiro é aqui em Manaus. Então, deve ter aí algumas horas, né, abaixo de Manaus. É próximo de Manacapuru. Isso. A gente chegou na cheia lá. Então, era tudo andando numas tábuas para chegar na escola, onde fez o atendimento, mas foi bem bacana. Careiro fica todo embaixo d'água mesmo. É o nosso Hands in Action que vai ser lá nos Ribeirinhos de Manaus. Olha como é que está o negócio indo longe, né? Gente... Germana, vamos já montar o grupo e aí já começa com as meninas que estão. As 3, né? E aí você já manda os resultados de exames, a gente já começa a conversar. Tá. Eu vou já colocar as meninas em contato com vocês e a gente já monta o grupo. É porque, assim, nós temos missionários aqui, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Nossa. Né? Então, os 4 estados estão sob nossa responsabilidade. Então, a gente tem missionário espalhado em todo canto. Então, a gente vai montar esse grupo, né? Separado, porque tem alguns grupos já com todos, mas se deixar nesse grupo vai acabar entrando muito assunto misturado. Então, eu prefiro abrir um grupo só direcionado para isso, né? Até mesmo para a gente poder focar no que é nossa prioridade agora. Ok, uma coisa que me ocorreu agora
Eu sei que a Visão Mundial ela tem uma presença bem forte aí no Amazonas. E não existe a possibilidade de vocês adquirirem alguns medicamentos através deles ou não? Daniel, na verdade, existem algumas parcerias, mas a gente é que acaba, às vezes, suprindo algumas necessidades aqui. Uhum. Tá certo. A junta faz muita parceria, né? Sim. Nós temos, a gente tem atendido aqui alguns pacientes Do Asa Socorro. da Asa Socorro, Missão do Céu. Isso que nós vamos fazer com os missionários, a gente tem alguns médicos que vêm fazendo durante esses meses, só que de uma forma mais informal, né? Existe a necessidade, a gente entra em contato com o médico, ele faz a consulta e a gente depois vai dispensar a medicação. Perfeito. Ô, Ana e Daniel, vocês acham que o grupo é ok ou vocês acham que concentra na Germana e ela passa os casos? Eu acho que o grupo é importante. Eu também. Como você falou, né? Porque daí a gente vê quem pode, naquele momento, já direciona, já pega aquela pessoa, né? Para fazer o acompanhamento total. Eu acho que é importante. E também para a gente discutir alguma coisa, de repente, quem está disponível já pode responder. Eu acho que é super importante. Sim, o ponto focal é a Germana, né? Então, a Germana e a André são os pontos focais aí, então a gente, qualquer deliberação nossa aqui, a gente coloca para eles. Né? Sim, sim. E eu acho importante a gente fazer, assim, uma lista das medicações que a gente vai precisar, sim, né, com essas pessoas, já para ir suprindo de antemão, né? A gente faz nesse grupo da saúde, né, uma lista, assim, é imprescindível ter isso num caso Sim. que a gente dê positivo. Eu acho que isso é legal. Igual você falou, né? Tem 30 cartelas de azitromicina, aí a prednisona, a dipirona, essas coisas fundamentais, né? Sim. Então, isso já está acertado, né? A Germana Sim. vai passar essa lista o quanto antes, porque, como você falou, isso é uma coisa que amanhã pode acabar. E aí, o quanto antes, a gente vai verificar a melhor maneira de transportar isso, e os oxímetros também, e a gente vai vendo o fluxo de demandas, né? Ao longo Não, sim, estou falando no sentido da gente ter o nosso protocolo, né? Por isso a importância, eu acho, do grupo da saúde, né? Em contato com a Germana, né? Para não ficar desperdiçando também coisas desnecessárias nesse sentido, né? Ah, sim. Né? Muito bom. Então, só para fechar, a gente vai ter 2 grupos, é isso? Isso. Um dos médicos, né? E Todos os médicos vão querer participar do grupo onde vão estar os missionários, ou vocês preferem estar só no grupo com os profissionais? Isso que a gente precisa definir. Ou a Germana vai passar as necessidades para a gente. Nesse grupo. Porque a gente tem 2 opções, né? Dá para todo mundo estar nos 2 grupos, ou a gente monta um grupo só com os profissionais e eu vou colocando as demandas no grupo. Aí o que fica mais fácil para vocês. Como é para você, Germana? Eles meio que vão todos para você mesmo, né? Sim. O contato direto com eles, a gente tem diariamente, com todos eles, né? Então, a primeira urgência que tem, a gente já está ciente. Acho que a gente poderia começar com esse, então, e depois a gente pode pensar no outro. Isso. Sim. Aí vocês podem ver quais são os outros profissionais aí que também vão entrar. Eu já vejo aqui os que já nos ajudam e também coloco nesse grupo. E a gente já começa a ajustar isso, né? Sim. Perfeito. Tá ótimo. Então, a gente já monta esse grupo e você já manda o caso das meninas, né? Tá ótimo. Maravilha. Beleza, gente. Estou muito feliz aqui. Se não há mais nada, todos estão felizes. Celso Russomano. Aqui agora. Tá bom. Podemos orar para a gente encerrar? Sim. Vocês estão tranquilos aí, Germana, André? Graças a Deus, pastor. Muito felizes, né? Com tudo que Deus tem feito. A gente vê a provisão de Deus de forma muito específica, né? E isso é muito bom. Esse cuidado de Deus são os mimos do Senhor, né? Essa é a resposta de oração. Sim.
Você está feliz, Ana, de poder fazer parte desse negócio? Muito, muito. Acho que a gente vai ter muita coisa para falar depois, pastor. Muito testemunho, né? É. E Sabrina, você? Também, estou muito feliz em poder ajudar, né? Em poder usar, né? A nossa profissão, né? Que foi Deus que deu o dom, né? Em ajudar o próximo e poder, nesse cenário que a gente não gostaria de estar, né? Mas infelizmente a gente está, e é uma coisa que eu acho que vai ficar, que nem o André falou. Acho que depois vai, se Deus quiser, essa pandemia vai embora, mas sempre vão existir as necessidades lá e já vai ter essa ponte criada, né? Amém. Amém. E você, Daniel? Claro, servir é a nossa praia, né? Então, vamos nessa que Deus está chamando, a gente não pode. Missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser, né? Exatamente. Acho que dá para entender melhor isso, né, Ana, Sabrina? Vocês estão na missão, meninas. Bem-vinda ao clube. E uma vez que esse vírus entra na gente, é pior do que o Covid. Tem toda a razão, pastor. Deixa sequelas disso aí, que não sai mais nunca, né, Daniel? Opa! Muito bem, eu vou pedir para o meu manão, o Nemer, que ore para a gente, nos despedindo com a bênção do Senhor para esse projeto tão bonito e tão abrangente. Vocês não têm ideia do que o diabo deve estar tremendo com isso que nós estamos fazendo aqui. Precisa de muita oração esse negócio, viu? Muita oração, por vocês e por esses meninos que estão na linha de frente. Nemer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a cada dia um espaço na Tua obra, Pai. Deus. Tem mostrado para cada um de nós qual é o nosso pedacinho, como nós podemos contribuir de maneiras diferentes, tanto aqui como um lugar tão longe daqui como Manaus, Pai. O Senhor tem nos dado oportunidades de estarmos servindo o Teu povo aqui, Senhor. Nos ajuda nessa jornada, Pai, nos abençoe nessa jornada e faça com que nós possamos cumpri-la da melhor maneira possível. Nos ajude, nos oriente e que nós possamos levar a Tua palavra, a Tua bênção para todo este povo, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, que todos possamos estar sentindo a todo tempo a Tua mão nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo para esse casal lindo. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e que o amor pela obra missionária e pelo Amazonas só cresça no coração de vocês. E até a próxima viagem, né, pastor? Em agosto? Até a próxima. Amém. E para agosto. Agora tem que convencer essa doutora aí, porque ela é dura comigo. Ela me bate todo dia. Depois eu peço desculpa, pastor. Gente, orem também. Segunda-feira eu vou ter um encontro com homens de negócio, pastores do Brasil inteiro, eu e o Nemer, para a gente discutir negócios e missões. São homens que a gente está vendo a possibilidade de uma mudança de paradigma no campo missionário, aonde negócios entrem também como parte do trabalho missionário. É uma forma de colocar recursos e também uma forma de ver algo novo acontecendo no campo missionário, com gente que vai implementar não corrupção, mas negócios saudáveis, honestos, justos, que deem bons empregos e que tragam recursos para aquelas nações. Então, orem por isso, porque vai ser uma discussão bem interessante. Já temos 3 missionários da nossa igreja que estão fazendo esse tipo de coisa, até ensinando como abrir empresas no campo, né? Outro que tem uma lavanderia já, e mais um que está querendo abrir um pesqueiro para dar comida
para gente que não tem nada para comer no campo. Então, orem por isso, para a gente sair de lá também tão feliz quanto estamos saindo aqui dessa reunião. Beijo! Então, bom Tchau, gente. fim de Tchau, semana. Deus abençoe. Tchau. Tchau, querido.